Exemplos mais refinados de adaptação humana a ambientes extremos. Nestas localidades, onde os invernos podem prolongar-se por 6 a 7 meses e as temperaturas registradas podem descer até 50 graus Celsius, a sobrevivência depende menos de fontes de calor ativas e mais da capacidade intrínseca da habitação em regular o seu próprio microclima. O núcleo desta regulação reside nas paredes espessas construídas com pedra local e adobe, uma combinação material que funciona como um sistema passivo de inércia térmica, absorvendo energia solar diurna e libertando-a de forma gradual e controlada durante as longas e gélidas noites. Este tópico explora, em profundidade, os princípios físicos, as técnicas construtivas, a dinâmica termodinâmica, a integração ambiental e a razão pela qual essa solução ancestral permanece eficaz mesmo quando confrontada com os padrões da engenharia contemporânea. O conceito fundamental que sustenta o funcionamento destas estruturas é a massa térmica, uma propriedade física que descreve a capacidade de um material em absorver, armazenar e libertar energia calorífica ao longo do tempo. Diferente dos materiais isolantes tradicionais, que atuam como barreiras ao fluxo de calor, medidos pela resistência térmica ou valor R, os materiais de alta massa térmica funcionam como reguladores temporais do balanço energético. A pedra natural, predominantemente xistos, gneiss e calcários extraídos dos leitos dos rios e encostas próximas, possui uma densidade aparente entre 2.400 e 2.800 kgm sobrescrito 3 e um calor específico médio na ordem dos 0,8 a 0,9 kJ, kg/Ank. O adobe, por sua vez, é uma mistura de terra argilosa peneirada, areia siliciosa, fibras vegetais, palha de cevada ou trigo, e, em algumas tradições, esterco seco ou cinzas vulcânicas, que confere porosidade controlada, coesão plástica e capacidade higroscópica. Quando combinados, formam um compósito com inércia térmica elevada e condutividade térmica moderada, entre 0,8 e 1,4 W/m/Ank, o que significa que o calor não atravessa a parede rapidamente, mas sim progride de forma lenta e difusa, permitindo um atraso de fase significativo entre a entrada e a saída de energia. A preparação dos materiais segue um rigor empírico refinado ao longo de gerações. A pedra é selecionada por sua resistência à intemperização, baixa porosidade aberta e forma irregular que favorece o encaixe mecânico. O adobe é amassado com água em proporções precisas, evitando o excesso de umidade que poderia provocar retração excessiva ou congelamento interno durante a cura. A palha atua como reforço tridimensional, distribuindo tensões de tração e impedindo a propagação de fissuras por choque térmico ou assentamento diferencial. Em algumas comunidades, adiciona-se cal hidráulica natural ou cinzas de queimadas controladas para melhorar a coesão química e a resistência à erosão eólica. A mistura é deixada em repouso por dias, permitindo que a água penetre completamente nas partículas de argila e que as fibras se hidratem. A secagem ocorre à sombra ou em locais ventilados, durante um período que pode variar de 3 a 6 semanas, garantindo uma cura homogênea e evitando gradientes de umidade que comprometeriam a integridade estrutural. Uma vez pronto, o adobe é aplicado em camadas sucessivas sobre a alvenaria de pedra, preenchendo interstícios, nivelando superfícies e criando uma massa contínua e monolítica. A espessura final das paredes varia geralmente entre 60 cm e 1,20 metros, sendo calculada implicitamente pelos construtores com base na altitude, exposição solar, função do compartimento e padrões de vento predominantes. A técnica construtiva privilegia a continuidade material e a estabilidade geométrica. As fundações são rasas, compostas por pedra seca assentada sobre solo compactado, com drenagem natural para impedir a ascensão capilar de água subterrânea. A alvenaria é erguida com assentamento de argamassa de terra ou técnica de encaixe seco, onde as irregularidades das pedras são preenchidas com adobe fresco, criando uma interface sem descontinuidades térmicas significativas. Não se utilizam cimentos Portland ou ligantes industriais, pois a sua rigidez provocaria fissuras frente às variações térmicas diárias e aos movimentos sísmicos frequentes na região. Em vez disso, a flexibilidade da terra, a fricção entre os blocos e a distribuição uniforme de cargas garantem dissipação de energia e adaptação às deformações. As paredes internas e externas são frequentemente revestidas com camadas finas de argila polida, gesso de terra ou misturas de cal e areia, que reduzem a emissividade superficial, facilitam a limpeza e melhoram a reflexão da radiação infravermelha para o interior. Juntas estreitas, cunhãs de madeira resinosa e fibras entrelaçadas reforçam os cantos, vãos de portas e janelas, evitando pontes térmicas.
A construção é um ato coletivo, realizado nas estações amenas, com conhecimento intuitivo sobre a umidade do solo, a trajetória solar e os padrões de vento catabático. Cada camada é compactada manualmente com socos de madeira ou pisoteio controlado, garantindo densidade uniforme e eliminando bolsões de ar que poderiam atuar como isolantes indesejados ou focos de condensação. O funcionamento termodinâmico destas paredes só se revela plenamente quando analisado no contexto do ciclo diário de temperatura em alta altitude. Durante o dia, mesmo com o ar ambiente a temperaturas negativas, a radiação solar direta é extremamente intensa devido à atmosfera rarefeita e à menor dispersão de partículas. As fachadas orientadas a sul ou sudeste absorvem energia, aquecendo a superfície externa. O calor penetra lentamente pela condutividade do material, deslocando-se em direção ao núcleo da parede a uma velocidade média de 2 a 4 cm por hora, dependendo da densidade, umidade residual e composição mineralógica. À tarde, quando o sol se põe e a radiação incidente cessa, a superfície externa começa a arrefecer rapidamente por convecção e radiação de corpo negro, mas o interior da massa ainda está a acumular energia. Durante a noite, a transferência inverte se o núcleo da parede emite radiação infravermelha para o espaço habitado, compensando as perdas por ventilação, infiltrações e contato com superfícies frias. Em condições de 50 graus Celsius, essa liberação contínua e moderada pode manter o ambiente interno entre 8 graus Celsius e 14 graus Celsius, temperatura suficiente para evitar o congelamento de reservas de água, alimentos, tecidos biológicos e instrumentos básicos. Além disso, a inércia térmica suaviza picos e vales, criando um perfil de temperatura estável que reduz o estresse metabólico humano e animal, diminuindo a necessidade de queima contínua de combustível escasso. A eficácia deste sistema é potencializada pelo atraso de fase térmica, um parâmetro crítico na arquitetura de climas extremos. O atraso de fase refere-se ao tempo que uma onda de calor leva para atravessar uma camada construtiva. Em paredes de pedra e adobe com espessura superior a 80 cm, o atraso pode variar entre 10 e 14 horas, o que significa que o pico de calor absorvido ao meio-dia só atinge a face interna durante a madrugada ou primeiras horas da manhã, coincidindo com o período de maior demanda térmica dos ocupantes. Este fenômeno é matematicamente descrito pela equação da difusão térmica, onde o tempo de atraso é proporcional ao quadrado da espessura e inversamente proporcional à difusividade térmica do material. Os construtores tradicionais, sem acesso a fórmulas ou softwares de simulação, internalizaram este princípio através de observação direta, ajustando espessuras, orientações e aberturas conforme a latitude e o relevo. O resultado é uma sincronia quase perfeita entre o ritmo solar e o conforto interior, transformando a parede num relógio térmico natural. A integração destas paredes com outros elementos arquitetônicos é essencial para o equilíbrio do sistema. Janelas pequenas, duplas ou com caixilharia de madeira e vedação de feltro, são posicionadas estrategicamente para maximizar a captação solar sem comprometer a continuidade da massa térmica. Tetos baixos, frequentemente em abóbada ou laje de adobe, reduzem o volume interno a ser aquecido e criam uma câmara de ar estratificado que retém o calor mais pesado próximo ao piso. O chão de terra batida, pedra polida ou madeira maciça continua a cadeia de inércia térmica, formando um recipiente tridimensional que armazena energia em múltiplas superfícies. A ventilação é gerida por aberturas altas e baixas, permitindo a renovação do ar viciado sem criar correntes cruzadas que dispersem o calor acumulado. Em regiões com neve abundante, a cobertura branca que se acumula sobre os telhados atua como isolante adicional, refletindo radiação e reduzindo perdas, enquanto as paredes expostas permanecem limpas pelo vento catabático. A umidade relativa é controlada pela higroscopicidade natural do adobe, que absorve vapor de água durante períodos de maior atividade humana, cozinhar, respirar, secar roupas, e o liberta quando o ar se torna demasiado seco, evitando a condensação superficial que, em temperaturas abaixo de zero, congelaria e degradaria os materiais. A resiliência e a longevidade destas construções são notáveis. Muitas estruturas permanecem habitáveis por séculos, com manutenção mínima e localizada. As paredes exigem reparos pontuais após invernos rigorosos ou chuvas de monção, geralmente realizados com a mesma mistura de terra e palha, aplicada em camadas finas e compactadas. A ausência de materiais sintéticos evita degradação por radiação UV, expansão térmica diferencial, lixiviação química ou toxicidade. O fogo,
O gelo e a umidade são geridos pelo design passivo, não combatidos com barreiras artificiais que falham sob estresse prolongado. A espessura também protege contra impactos, ventos fortes, avalanches menores e abalos sísmicos moderados, graças à massa distribuída e à capacidade de dissipação de energia cinética. As comunidades nepalesas realizam inspeções sazonais, reaplicam camadas de acabamento, ajustam vedações e limpam drenagens, mantendo um ciclo de cuidado preventivo que garante a continuidade do desempenho térmico. O conhecimento embutido nestas paredes oferece lições cruciais para a arquitetura contemporânea e para os desafios das mudanças climáticas. Num mundo que depende massivamente de aquecimento ativo, isolamento sintético derivado de petróleo e sistemas mecânicos complexos, a massa térmica passiva representa uma alternativa de baixo carbono, economicamente acessível, culturalmente enraizada e tecnicamente robusta. Arquitetos e engenheiros civis estão a redescobrir o adobe, a taipa e a pedra como materiais viáveis para climas extremos, integrando-os com sensores de temperatura, ventilação mecânica com recuperador de calor e coberturas vegetais. A lição central é que o conforto térmico não depende apenas de selar o ambiente, mas de sincronizar a construção com os ritmos naturais, transformando a matéria em mediador energético. As paredes nepalesas demonstram que a espessura, quando bem calculada e contextualizada, é uma forma de inteligência arquitetônica, não um desperdício de recurso. Em síntese, a arquitetura de paredes espessas de pedra e adobe no Nepal é muito mais do que uma técnica construtiva ancestral. É um sistema termodinâmico vivo, otimizado por séculos de observação empírica, adaptação ecológica e necessidade de sobrevivência. Ao transformar a matéria-prima local em regulador térmico passivo, essas estruturas desafiam a lógica moderna de isolamento estanque e provam que a resiliência nasce da harmonia com os ciclos naturais. Em condições de a 50 graus Celsius, onde cada grau Celsius representa a diferença entre o conforto e o risco vital, a capacidade de armazenar e libertar calor lentamente não é um detalhe estético ou histórico, mas uma infraestrutura de vida. Preservar, estudar e adaptar este saber é fundamental para o futuro da habitação sustentável, especialmente num planeta onde os extremos climáticos se tornam nos abrigos das regiões de alta altitude do Nepal, onde o inverno impõe temperaturas extremas de 50 graus Celsius e a disponibilidade de combustíveis é severamente limitada. A sobrevivência não depende apenas da massa térmica das paredes, mas de um sistema sofisticado de isolamento complementar. Este sistema baseia-se em materiais orgânicos e geológicos locais, lã de iaque, esterco seco compactado e camadas de terra batida, que, quando combinados segundo os saberes tradicionais, formam um envelope térmico respirável, higroscopicamente equilibrado e altamente resistente à condução do frio. Diferente dos isolantes sintéticos modernos, que selam hermeticamente o ambiente e exigem ventilação mecânica para evitar condensação, esta abordagem vernacular trabalha com a porosidade controlada, a estratificação funcional e a adaptação dinâmica às variações de umidade e temperatura. O presente tópico explora, em profundidade, as propriedades físico-químicas de cada material, as técnicas de preparação e aplicação, a sinergia termodinâmica entre as camadas, o manejo da umidade e do fluxo de ar, e a razão pela qual esta combinação impede eficazmente o congelamento interno, mesmo sob condições climáticas extremas. A lã de iaque é o elemento central do isolamento têxtil e estrutural nestas comunidades. O iaque, Bos gruniens, animal perfeitamente adaptado ao planalto tibetano e às vertentes nepalesas acima dos 3.000 metros, produz uma fibra dupla, uma camada externa longa e resistente, e uma subcamada fina, lanosa e extremamente densa, conhecida localmente como kulu ou down hair. Esta fibra submersa possui diâmetro entre 15 e 20 micrômetros, comparável à lã merino, mas com estrutura escamosa mais pronunciada e maior capacidade de reter ar estático. O ar, quando imobilizado em microcavidades, é um dos melhores isolantes térmicos existentes, com condutividade térmica de aproximadamente 0,026 W/m². A lã de iaque, quando cardada, limpa e compactada em mantas ou enchimentos, cria uma rede tridimensional de bolsas de ar que interrompem a transferência de calor por condução e convecção. Além disso, a fibra é hidrofóbica na superfície externa e higroscópica no interior, absorvendo até 30% do seu peso em umidade sem perda significativa de capacidade isolante, libertando calor latente de condensação de forma controlada e impedindo a formação de gelo interno. Tradicionalmente, a lã é colhida durante a muda natural da primavera, lavada em água corrente fria,
secada à sombra e depois cardada com pentes de madeira ou chifre. As fibras são depois dispostas em camadas cruzadas, pressionadas manualmente ou com rolos de pedra, e fixadas entre revestimentos de tecido de lã grossa ou aplicadas diretamente como enchimento em tetos, painéis divisórios e até como camada intermediária entre adobe e revestimento externo. Em camas, tapetes e vestuário, a lã é utilizada pura ou misturada com fibras vegetais, criando zonas de conforto térmico direto para os ocupantes e animais. O esterco seco compactado, frequentemente mal compreendido por observadores externos, é um material isolante de extraordinária eficiência e relevância ecológica. Nas comunidades de alta altitude, onde a lenha é escassa e o corte de vegetação nativa é proibido por tradição e necessidade, o esterco de iaque e de ovino substitui a biomassa florestal como recurso multifuncional. Após a recolha, o esterco é amassado com palha, cinzas ou terra fina, moldado em discos ou tijolos e deixado a secar ao sol durante semanas. O processo de desidratação elimina patógenos, reduz o volume e transforma a matéria orgânica num compósito poroso e estável. Uma vez seco, o esterco compactado apresenta densidade entre 0,6 e 0,9 gcm sobrescrito 3, com uma estrutura celular irregular criada pelas fibras vegetais não digeridas e pela matriz orgânica carbonizada superficialmente. Esta porosidade aberta, mas não interconectada de forma contínua, aprisiona ar e reduz drasticamente a condutividade térmica para valores entre 0,08 e 0,12 W, mK, superiores aos isolantes minerais modernos, mas altamente adequados para climas secos e frios. O esterco é utilizado como revestimento exterior de paredes, protegendo o adobe da erosão eólica, como camada de acabamento em pavimentos, como material de vedação em juntas e, principalmente, como combustível de combustão lenta em lareiras. Quando aplicado como isolamento, é frequentemente misturado com argila e palha, criando um biocomposto que combina rigidez, permeabilidade ao vapor e capacidade de absorção de choques térmicos. A sua combustão controlada liberta calor radiante de baixo teor de fuligem, aquecendo diretamente as massas térmicas adjacentes sem sobreaquecer o ar interior. As camadas de terra batida, ou taipa, seca comprimida, completam o sistema de isolamento ao fornecer densidade controlada, inércia complementar e continuidade estrutural. Diferente do adobe moldado, a terra batida é compactada em camadas dentro de cofragens de madeira, utilizando misturas otimizadas de argila, 15 a 25%, areia grossa, 50 a 60%, cascalho fino, 10 a 15% e fibras orgânicas, 5%. A compactação manual ou com socos de madeira aumenta a densidade para 8 a 2, 1 gcm sobrescrito 3, reduzindo a porosidade total mas mantendo uma rede de microporos que regula a difusão de vapor. A condutividade térmica resultante situa-se entre 0,6 e 0,9 W, mK, inferior à da pedra pura e superior à do adobe solto, criando uma transição gradual entre a massa térmica principal e os revestimentos isolantes. A terra batida é aplicada em pavimentos, muros interiores, tetos planos e até como contraforte exterior de paredes principais. A sua superfície, quando polida com óleo de linhaça, cera de abelha ou resinas vegetais, torna-se menos permeável à umidade superficial, mas mantém a capacidade de respirar internamente. Em regiões de neve persistente, camadas de terra batida são cobertas com esteiras de lã e esterco compactado, formando um sanduíche térmico que impede a condução do frio do solo e a radiação noturna do teto. A verdadeira inovação deste sistema reside na sinergia entre os três materiais. Não são aplicados de forma isolada, mas em estratificação funcional, onde cada camada cumpre um papel termodinâmico específico. A lã de iaque atua como isolante primário, interrompendo a condução e gerindo a umidade relativa. O esterco seco funciona como barreira complementar, regulador higrotérmico e proteção contra infiltrações de ar frio. A terra batida garante estabilidade dimensional, continuidade térmica e dissipação controlada de gradientes. Juntas, formam um envelope com gradiente de densidade decrescente do exterior para o interior, ou vice-versa, conforme a função, o que impede a formação de pontes térmicas e reduz o fluxo de calor unidirecional. Este princípio é semelhante ao das modernas paredes warm frame ou inverted insulation, mas alcançado com meios inteiramente passivos e locais. A estratificação é cuidadosamente calculada em tetos, a lã fica no interior, seguida de esterco compactado e depois terra batida com revestimento refletor. Em pavimentos, a terra batida é a base,
coberta por esterco e depois por mantas de lã e tapetes vegetais. Em paredes, o adobe estrutural é revestido exteriormente com esterco-argila e interiormente com lã compactada sob tecido. Do ponto de vista da física da construção, este sistema gerencia 3 fenômenos críticos: condução, convecção e radiação, além de controlar a difusão de vapor. A condutividade térmica efetiva do conjunto fica entre 0,15 e 0,35 W, m/K, equivalente a isolantes modernos como a lã de rocha ou o EPS de densidade média. Porém, a sua vantagem decisiva é a permeabilidade ao vapor, que varia entre 0,5 e 2,0 m/2 kg/Pag, permitindo que o excesso de umidade gerado pela respiração, cozedura e secagem de roupas escape lentamente para o exterior, sem condensar no interior das paredes. Em temperaturas abaixo de zero, a condensação congelaria, expandiria e degradaria os materiais, além de aumentar a condutividade térmica da água gelada, 0,6 W, m/K, vs 0,026 do ar. Ao manter o ponto de orvalho fora da massa construtiva ou permitir sua dissipação segura, o sistema previne a formação de gelo estrutural. Além disso, a higroscopicidade combinada cria um buffer térmico quando o ar interior esfria. A umidade absorvida pelas fibras liberta calor latente de condensação, amortecendo a queda de temperatura. A implementação prática destas camadas exige conhecimento empírico profundo. A espessura total do isolamento varia entre 10 e 25 centímetros, conforme a altitude, exposição e função do compartimento. As junções são sobrepostas, nunca emendadas linearmente, para evitar descontinuidades. As portas e janelas são vedadas com feltro de lã, cordas de crina e barro úmido que, ao secar, criam selos flexíveis. Os vãos de ventilação são posicionados acima e abaixo da linha de isolamento, permitindo renovação de ar sem perturbar a camada estática de ar quente. Em noites de tempestade, os ocupantes reforçam o isolamento com painéis móveis de lã e esterco, fechando aberturas e criando uma câmara dentro de câmara. Esta adaptabilidade dinâmica é uma característica ausente na arquitetura estanque moderna, que depende de sistemas mecânicos para compensar a rigidez do envelope. A manutenção do sistema é cíclica e integrada ao calendário agrícola pastoril. Anualmente, após o degelo, as camadas exteriores de esterco e terra são inspecionadas, as fissuras são preenchidas com nova mistura e as superfícies são recompactadas. A lã é renovada conforme a necessidade, com fibras velhas sendo compostadas ou usadas como fertilizante. Não há descarte tóxico, nem dependência de cadeias de suprimento externas. O ciclo de vida é fechado, regenerativo e adaptativo. Estudos de monitorização térmica realizados por universidades nepalesas e internacionais confirmam que interiores com este sistema mantêm temperaturas entre 6 graus Celsius e 12 graus Celsius mesmo com o 45 graus Celsius a 55 graus Celsius no exterior, com umidade relativa entre 40% e 55%, bem dentro da zona de conforto fisiológico e de preservação de alimentos. Em conclusão, o isolamento térmico natural baseado em lã de iaque, esterco seco compactado e camadas de terra batida não é uma solução rudimentar, mas um sistema termodinâmico refinado, ecologicamente integrado e culturalmente resiliente. Ao trabalhar com a porosidade, a higroscopicidade e